O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite a todos. Então, na primeira leitura, nós ouvimos o relato de um homem que amava muito a sabedoria e desejava a sabedoria e buscava com todo o ardor do seu coração, quer encontrar sabedoria. E amava tanto a sabedoria que ele disse que ela vale mais do que qualquer riqueza. Nem a pedra preciosa, nem todo o ouro do mundo. A prata, comparada com ela, é como se fosse lama. Até mesmo a saúde, a beleza e a própria luz, tudo isso não tem nenhum valor em comparação com a sabedoria. Era um coração que desejava demais a sabedoria. Porém, no mundo bíblico, o homem que busca a sabedoria, ele sabe onde que está a fonte. A fonte da sabedoria está em Deus. Então, quem suspira pela sabedoria, na verdade está suspirando por Deus. Quer encontrar sabedoria, quer encontrar Deus. Só que essa sabedoria que está em Deus, um dia chegou muito perto de nós. No Evangelho de São João, no comecinho, está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo é a tradução do grego logos, que se pode traduzir também como sabedoria. Verbo, palavra ou sabedoria. Então, a sabedoria eterna,
aquela sabedoria que está em Deus, que os homens buscaram em todo o tempo, essa sabedoria eterna, ela se encarnou, ela desceu para perto de nós, ela se transformou numa pessoa, uma pessoa vivente, Jesus Cristo. Então, encontrar sabedoria para nós é encontrar Jesus Cristo. Santo Agostinho, que era um homem muito estudioso, ele procurava também de todas as formas a sabedoria. Uma vez, ele leu um livro, e ele considerou esse livro o melhor livro que ele já leu na vida. O livro se chamava Hortêncio, o autor era Cícero, um filósofo. Ele leu, e aquele livro satisfez a inteligência dele. Porém, depois ele sentiu uma angústia, assim, uma tristeza. E muitos anos mais tarde, ele lembrando desse dia, ele escreveu bem assim: esse livro que eu li foi o melhor de todos os livros, porém, só uma coisa diminuía o ardor do meu coração, é porque eu não vi ali o nome de Cristo. Era um livro que tinha muita sabedoria humana, mas não tem o nome de Cristo. Não ficou faltando algo, né? Porque este nome, Senhor, diz ele, este nome do meu Salvador, teu Filho, por tua misericórdia, eu o bebera piedosamente com o leite materno e o conservava lá no mais profundo do meu coração em grande apreço. E assim, tudo quanto fosse escrito sem este nome, por mais verídico, elegante e erudito que fosse, não me arrebatava totalmente. Encontrou uma coisa verdadeira, uma coisa elegante, uma coisa bela, mas faltava o nome de Jesus. Então faltava tudo. Você também deve estar presente na nossa mente, né? Encontramos tantas coisas na nossa vida, né? Coisas que nós buscamos e que naquele momento satisfazem a nossa sede, a sede do nosso coração, mas sempre vai ficar faltando algo se não tiver ali o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Essa sabedoria encarnada, que é Jesus, estava disponível durante um tempo para conversar com as pessoas. Então muita gente pôde se aproximar de Jesus. Nosso Senhor andou por esse mundo, curou muitos doentes, ensinou o evangelho da salvação, contou várias parábolas, aconselhou muitas pessoas, perdoou pecados, ouviu muitas perguntas. E no evangelho de hoje tem uma dessas perguntas. Um homem se aproxima dele e diz, de joelhos: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Foi a pergunta que o homem fez. Ganhar a vida eterna significa ir para o céu, né? O que eu devo fazer para ir para o céu? Aí Jesus respondeu os mandamentos, foi lembrando para ele tudo que Deus pediu, né? E aí ele disse para Jesus: mestre, tudo isso, ou seja, todos esses mandamentos, eu tenho observado desde a minha juventude. Desde que eu era pequeno, eu sempre observei essas leis. Aí Jesus olhou para ele com amor e falou: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro comigo. E aí o rapaz saiu triste, porque ele era muito rico e apegado àquelas riquezas. Não queria se desfazer das suas riquezas, e por isso ele não podia atender aquilo que Jesus pediu. E aí Jesus diz uma palavra bem dura. Ele fala assim: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, não tem como essa pessoa ir lá agora. Ela não está preparada, ela não está pronta para ir para o céu, porque o coração dela ainda está apegado. Agora, atenção, o nosso coração não é melhor do que o coração do jovem rico. Nosso coração também tem muitos apegos. Tem muitas coisas que nós não queremos abrir mão de jeito nenhum. Coisas que se Jesus pedisse, nós não daríamos para ele. E nem precisa que ele peça tanto quanto pediu esse rapaz, que pediu toda a riqueza dele. E Jesus pede uma coisa bem menor e nós não temos coragem de dar. Jesus pede às vezes para reduzir nosso tempo na rede social. Jesus pede para a gente fugir de um determinado tipo de divertimento. Jesus pede muitas coisas e nós não temos coragem de dar a ele. Jesus pede para a gente vir na igreja com mais frequência, também nós não queremos. Qualquer coisa que Jesus nos pede, nós temos dificuldade para dar.
porque o nosso coração é muito apegado. Diz que uma vez tinha um grupo de oração, e a palavra que foi discernida no grupo era justamente essa, do jovem rico. Então o pregador lá, depois que terminou a palavra, ele foi estimular as pessoas ao desapego, né? E começou a dizer assim: meus irmãos, hoje você tem que tomar uma decisão. Se você tem na sua casa 4 carros, entrega 2, pelo menos. Não precisa entregar os 4, mas pelo menos 2. Se você tem 3 casas, entrega 2 para as pessoas que não têm onde morar. E aí tinha um rapaz que estava no grupo de oração que concordava com tudo. É isso mesmo, é assim que tem que ser. Aleluia. Depois o pregador falou: e se você tiver 2 bicicletas, também entrega 1 bicicleta. Aí o rapaz: não, pelo amor de Deus. Isso. O pessoal: por que não? Porque 2 bicicletas eu tenho na minha casa. 4 carros eu não tenho, 3 casas eu não tenho, mas 2 bicicletas eu tenho. E se Jesus pedir, eu não tenho coragem de dar, né? Não tenho desprendimento. E assim somos nós. Se esse jovem, se essa pessoa não podia entrar no céu, não estava pronta, para onde ele foi então? Alguém pensa: não foi para o céu, não pode ir para o céu, vai ser condenado ao inferno. Só que ele não tem pecado mortal. Ele cumpria todos os mandamentos. Por que deveria merecer a condenação? Ele não tinha um pecado grave. O que ele tinha era um resquício de egoísmo no seu coração, que não permitia ele abrir mão de tudo, como Jesus pediu. E nós também temos isso. Então, para onde foi essa pessoa, se morresse naquele estado? Aqui entra a doutrina do purgatório. Essa passagem, e muitas outras, são passagens que sustentam essa doutrina, que diz assim: essa pessoa não pode ser condenada. Por outro lado, o coração dela não está puro, perfeitamente puro o suficiente para ela entrar no céu. Então ela precisa de uma purificação final. E é isso que é o purgatório. A maior parte das pessoas que se salvam passam pelo purgatório. Nós devemos pedir a Deus a graça de pelo menos chegar no purgatório. Quando Jesus falou da dificuldade para entrar no reino de Deus, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: quem pode ser salvo então? Aí Jesus diz: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Quer dizer, Deus pode purificar esse coração, pode purificar essa alma através da sua misericórdia, para que ela possa ingressar na vida eterna, né? Possa ingressar no céu. Daí a importância de deixar avisado para as pessoas que nós amamos, né? O dia que eu partir, não fica achando que eu fui uma pessoa muito boa, não. Porque tem apego no coração desordenado. O dia que eu morrer, coloca o meu nome nas missas, reza no terço, visita o cemitério, faz oração por mim, para apressar o meu tempo no purgatório. Essa é a doutrina do purgatório, né? Todos nós devemos lembrar dessa realidade, né? Com alguma frequência. E para concluir, como alcançar a sabedoria eterna? Não a sabedoria humana, a sabedoria eterna. Ou seja, como estar totalmente entregue a Jesus Cristo. Seria isso, né? O homem verdadeiramente sábio. Aquele que está unido a Jesus Cristo de uma forma perfeita, completa. Como alcançar isso? São Luís de Montfort dá 4 coisas que uma pessoa pode fazer para alcançar a sabedoria. Primeiro, ela deve desejar. Não ter o coração queimando de desejo pela sabedoria. Deve ter vontade. Eu quero essa sabedoria para mim. Eu quero estar com Jesus Cristo. Eu quero isso. Então, alimentar esse desejo no coração, a primeira parte. É o que estava na primeira leitura. Segundo, uma vez que você deseja a sabedoria, você deve agora pedi-la. Então, a oração. Oração de súplica. Quero, Senhor, a sabedoria eterna na minha vida, na minha alma. Para isso, nós podemos fazer como Salomão, que pediu a sabedoria. Tem um livro na Bíblia chamado Sabedoria. Foi de lá que tiramos a primeira leitura. No capítulo 9, versículos 1 a 18, há uma oração. A oração de Salomão para pedir sabedoria. Todo mundo podia fazer isso durante essa semana, né? Abrir lá, Sabedoria, capítulo 9, e fazer a oração de Salomão para pedir sabedoria. Terceiro, a mortificação. Mortificação, basicamente, significa não dar
a nossa carne tudo o que ela deseja. Então, se o nosso corpo está com vontade de ficar mais tempo na cama do que seria necessário, né? Então não dá, né? Levanta da cama. Se o nosso corpo está pedindo um pouquinho mais de alimento do que era realmente necessário, não dá. Esse aqui é mortificação, né? Você tirar um pouquinho, não dá tudo que a carne está desejando. Isso serve para se libertar dos apegos às coisas aqui, às criaturas deste mundo, né? Mas por último e mais importante, ontem foi dia de Nossa Senhora Aparecida. Para alcançar a sabedoria, diz ele, de São Luís, não tem um meio mais fácil do que ser devoto de Nossa Senhora. E por qual motivo? O motivo é o seguinte: os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas, todos os grandes personagens do Antigo Testamento, todos eles quiseram que a sabedoria viesse. Salomão pediu sabedoria, chegou a receber uma grande sabedoria e depois perdeu, né? Mas todos eles queriam ver a sabedoria divina, queriam que ela chegasse perto. Todos suspiraram pela sabedoria eterna. Mas somente Maria Santíssima, somente ela, mereceu que a sabedoria eterna saísse de lá e viesse ao seu coração e ao seu ventre. Somente nela a sabedoria se fez carne, para habitar entre nós. Ela se tornou então a sede da sabedoria, é o trono da sabedoria eterna, o trono da divindade, a mãe e a senhora da sabedoria. Então quem vai para junto da Virgem Maria, atrai a sabedoria do céu para dentro do seu coração. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Portanto, peçamos a Deus a sabedoria, mas sejamos muito devotos da sede da sabedoria, Nossa Senhora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.